Graça e paz, meus queridos. Salomão, o sábio Salomão, escritor de Provérbios e outros livros, Salmos também, alguns deles escritos por ele, ele diz assim, Provérbios 15:16: melhor é o pouco havendo temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Numa outra versão ele diz: é melhor ter pouco com o temor do Senhor que grande riqueza com a inquietação. Que as coisas espirituais são mais importantes que as coisas materiais, todo cristão sabe. Pelo menos deveria saber. Teoricamente, todos nós sabemos disso. O que se aprende desde criança, quando crescemos na escola dominical, são essas coisas. É necessário colocar Deus em primeiro lugar. Esse é um ensinamento que é exaustivamente dado nas igrejas. Infelizmente, há aqueles que passam uma existência toda frequentando a escola bíblica dominical e participando de todas as programações da sua igreja, mas não aprendem essa verdade. É fácil de ser dito. O problema é levar essa teoria tão bonita para o terreno da experiência diária, ou seja, primeiro para a mente e depois para a prática do dia a dia. No mundo materialista em que vivemos, torna-se até difícil pensar em Deus quando há crianças e adultos que estão com fome e com frio e que vivem ao relento muitas vezes e não têm coisa alguma para que se possa satisfazer as necessidades básicas. Portanto, fazemos bem se olharmos ao nosso redor e estendemos a mão ao necessitado dentro das nossas possibilidades. Provérbios 15:16 não é uma apologia à pobreza. Existem pessoas, e não são poucas, que enxergam o cristianismo como sinônimo de pobreza, resultante de uma interpretação equivocada de alguns textos da Palavra de Deus, que teve origem no pensamento de um dos chamados pais da igreja, chamado Jerônimo, que nasceu no ano 347 e faleceu no ano 420. E o pensamento e o ensino bíblico não traz essa ideia. Jerônimo entendeu isso e levou aos seus liderados na época a praticar isso. Mas o pensamento bíblico, de uma forma geral, não encontra essa ideia. Na Bíblia nós encontramos pessoas relacionadas com Deus e seguidores de Jesus Cristo como pessoas abençoadas e abastadas econômica e financeiramente falando. Em todos os sentidos possíveis e imagináveis nós podemos ver que há abundância na vida deles. E no texto de hoje Salomão afirma que é melhor ser pobre e estar em paz com Deus e com os homens do que ser rico e ser infeliz. Existem pessoas obcecadas pelo dinheiro, não medem consequências, deixam os escrúpulos de lado e usam qualquer método para alcançar riquezas e as conseguem. Deus e família, bom, isso passa para o segundo plano. Eles passam a não observar isso. Os anos passam, a velhice chega e um belo dia descobrem que eles esqueceram de viver. Irônico isso, não é mesmo? Trabalharam tanto, lutaram e se esforçaram tanto para viver melhor. E no fim chegam à conclusão que não viveram, apenas existiram. Pessoas sábias colocam as primeiras coisas em primeiro lugar. Qualquer problema torna-se possível de ser administrado quando fazemos isso. A Bíblia é clara ao afirmar isso no texto e o texto bíblico começa afirmando isso. No princípio, Deus. Se invertermos a ordem desse texto, vamos ver que isso dá certo. Deus no princípio. Deus no princípio de tudo. Por exemplo, Deus no princípio dos negócios. Deus no princípio da família. Deus no princípio da vida empresarial. Deus no princípio da vida profissional e assim por diante. É uma lista interminável. O que isso representa? Isso representa seguir o conselho dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, construir sobre a rocha. Quando construímos nossa vida, nossos sonhos,
sobre um terreno firme, sobre a rocha, com certeza o prédio vai permanecer. Vamos então aproveitar para rever as nossas propriedades, as nossas prioridades, melhor dizendo. O que é mais importante para você? Qual é o lugar e o tempo que Deus tem em sua vida? Qual o lugar e o tempo que lhe resta para a sua família, no seu coração? Isso vai determinar a exuberância da nossa satisfação, porque para sermos felizes não basta realizar muito, e sim sentir-nos realizados com o fruto do trabalho que realizamos. O que Deus pode fazer, Ele fará. E a nossa oração deve ser que Deus nos dê um dia cheio de vitórias, lembrando que o sábio Salomão nos dá esse conselho. Ele foi inspirado pelo Senhor, que a Bíblia toda é inspirada por Deus. Nós cremos nisso assim. Então, o que Salomão diz vem da inspiração divina. Ele diz que a prioridade deve ser observada. Melhor é o pouco havendo temor do Senhor, do que grande tesouro e com ele a inquietação. Não será uma vida tranquila se vivermos dessa forma. É melhor não ter nem tanto, embora ter coisas materiais não está proibido em lugar algum na Bíblia, mas é melhor não ter nem tanto e ter paz com Deus e com os homens ao nosso redor, do que ter muitas coisas e viver intranquilo. É isso que Salomão quer dizer. Ele foi inspirado a escrever isso. E essa palavra serve para nós nos dias de hoje. Senhor nosso Deus, ajuda-nos a dizer o que Paulo disse: aprendi a contentar-me com o que tenho. Isso não nos leve a ficarmos de braços cruzados, mas que nos afaste daquela ideia de que temos que lutar, trabalhar, correr para ter coisas, conseguir alguma coisa a mais. É melhor que nós tenhamos paz contigo, ó Deus, e com aqueles que nos cercam. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos o sábio conselho que tu deste por intermédio do sábio Salomão, este homem tão sábio que viveu sobre a face da terra, e que pôde nos dizer, e que tinha tantas coisas. E ele disse, não adianta nada ter tanta coisa. É melhor que nós tenhamos o temor do Senhor e vivamos em paz com Deus e em paz com aqueles que nos cercam. Que sejamos instrumentos nas tuas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém.